Oi, gente! Então, primeiro eu quero começar essa aula dando feliz ano novo para vocês, né? Que 2021, é até estranho falar 2021, né? Seja um pouquinho, pelo menos, melhor que 2020, por favor, vai ser. E acho que vocês já viram, esse nosso restinho de bimestre vai ser bem corrido, mas a gente vai tentar ver todos os conteúdos que a gente precisa com bastante qualidade, tá bom? Então, retomando um pouquinho o conteúdo de literatura que a gente estava vendo, beleza? Deixa eu abrir o slide aqui. Então, a gente estava vendo um pouquinho da terceira geração modernista, é a geração de 45, e a gente começou ali a ler um pouquinho da Clarice Lispector, certo? Então, só para a gente retomar, a gente viu que o contexto ali da geração de 45 é uma modernização muito grande, né? Que nessa geração a prosa, ou seja, os textos em prosas, os romances e os contos vão ser muito importantes, e a poesia também, que são aqueles textos em versos, beleza? E aqui eu separei 3 características que a gente viu dessa geração que vão ser importantes para a aula de hoje. O intimismo, uma preocupação social e uma investigação psicológica. Vão ser importantes porque a gente vai falar dela, diva maravilhosa Clarice Lispector. E ela tem uma literatura introspectiva e intimista. Aí agora você me olha. Opa, falhas técnicas aqui às vezes, viu, gente? Não sei nem se apareceu no vídeo, mas seguimos. E agora você me olha e pergunta assim, beleza, mas o que é uma literatura introspectiva e intimista? Então, para a gente estudar essa geração de 45, estudar Clarice Lispector, é muito importante a gente entender isso aqui. Então, essa literatura introspectiva e intimista, ela vai acontecer nos textos, é uma análise de dentro da personagem. É uma análise psicológica mesmo da personagem. A gente vai compreender o interior da personagem para entender o nosso exterior. Então, isso é muito marcante na obra da Clarice Lispector. Falam que ela não se preocupa muito com a ação, com a narração do que vai acontecer ali. É algo mais introspectivo, intimista, ou seja, de dentro do personagem. Ela vai tentar compreender as emoções, o psicológico daqueles personagens. Que é o que vocês poderam notar um pouquinho com o conto Viagem a Petrópolis. Eu fiquei muito feliz com quem fez o trabalho, apesar de tiverem várias pessoas que só mandaram assim, e seria legal se ainda fizesse, porque é um conto muito importante, porque é da obra do País 3, importante para a gente ver essas características da Clarice Lispector da geração de 45. Então, na semana, acho que foi semana 21, eu passei um trabalhinho sobre o conto Viagem a Petrópolis, de Clarice Lispector. E aí agora eu vou fazer uma análisezinha rápida com vocês sobre esse conto, mas eu adorei todas as análises que fizeram, e aí eu trouxe algumas que ficaram melhor para exemplificar aqui, algumas de alguns alunos, para a gente comentar sobre elas um pouquinho, beleza? Então vamos lá. Viagem a Petrópolis. A gente vai ver a história. Eu não vou resumir a história porque vocês precisam ler o conto, beleza? Mas só para a gente contextualizar aqui, a gente vai ver a história da Margarida, que era mais conhecida como Mocinha. Então, ela já é uma mulher idosa, que perde sua família e vai vivendo sempre na casa de diferentes pessoas. E não durava muito tempo naquela casa, as pessoas queriam se livrar dela. Então, essa é mais ou menos a história da Margarida. A narrativa é simples, só que tem vários momentos de epifania. Então, outra palavrinha interessante para a gente estudar Clarice Lispector, epifania. Então, o que seriam esses momentos de epifania? Então, eu vou começar a trazer alguns trabalhos, algumas partes, só trechinhos de trabalhos de alguns alunos. Eu não vou ficar citando o nome deles, mas sempre vai vir um créditozinho para eles em cima do slide, beleza? Então, falaram assim, que de acordo com o dicionário, epifania tem o seguinte significado. É um sentimento que expressa uma súbita sensação de entendimento ou compreensão da essência de algo. Então, isso acontece muito no conto, que é esse súbito entendimento. A pessoa não sabia e ela começa a ficar claro para ela aquilo dali. Então, a aluna até citou aqui um trechinho do conto que acontece isso, né? Que é assim, de repente descobriu que a cama era dura. Que cama dura? Disse bem alto no meio da noite.
Então, a personagem, a Margarida, a partir desses momentos de epifania do conto... Gente, meu cachorro tá latindo, tomara que não esteja dando pra vocês escutarem. Ele me atrapalha aqui, porque eu sou meio louca, eu não consigo falar muito com barulhos, né? Professora louca, vocês precisam me ver em sala de aula. Mas enfim, agora ele calou a boca, tá ótimo. Então, momentos de epifania. Então, a personagem principal do conto, ela vive esses momentos e graças a esses momentos ela consegue a ver a realidade que ela tá ali, que é a realidade da idosa que é abandonada, beleza? Então, a epifania, resumindo, é esse momento do despertar. Aqui um outro trabalhinho que foi feito em grupo, que eles discutiam um pouco o conto, e aí uma pessoa do grupo falou assim: mas ela estava feliz em sair do Rio e passear em Petrópolis. Depois de longo tempo, ela sentia coisas que nem sabia. Ela não comia muito, não falava ou sequer elogiava algo. Mas na noite que antecede a viagem, ela disse que sentiu fome, que o colchão era duro. E é exatamente quando ela foi para essa viagem, ocorre um momento de epifania, né? Essa personagem vive em todo o conto uma situação de abandono muito grande. Só que ela não tem consciência disso. Tanto é que em vários momentos do conto a gente parece que ela tá alegre, tá feliz. E ao longo da narrativa, ao longo desses momentos de epifania, que é esse despertar, ela vai descobrindo essa situação sua de abandono, vai tendo consciência disso. Beleza? Então, nesse conto, como eu falei, a gente não vai ficar contando a história do conto aqui. Então, para essa aula é muito importante que vocês leiam um conto, porque a gente está só pincelando algumas coisas que são muito importantes para a análise dele, beleza? Então, nesse conto, a gente vai ter uma crítica social à figura da mulher na nossa sociedade, porque a vida da mocinha, da Margarida, ela perde sentido sem maridos e filhas, né? Ela começa a viver no abandono depois que ela perde isso. E também uma crítica social ao abandono do idoso, que é muito presente nesse conto, essa questão. E vocês abordaram muito bem no trabalho de vocês. Então, a gente vai ver só um trechozinho aqui também de um vídeo de uma aluna que ela exemplifica com um trecho esse abandono e comenta um pouquinho. Vamos ver. Nossa, já tô... Gente, eu fico descabeladíssima dando aula. Vamos colocar aqui. Chamou a atenção nesse conto é a seguinte: a família achava graça em mocinha, mas esquecia-se dela a maior parte do tempo. Acho que Clarice, quando escreveu isso, ela não quis dizer só da família, não, mas de toda uma sociedade. É um fato que muitos idosos são abandonados pela família, infelizmente. Mas muitas vezes eles são abandonados também pela sociedade. Então, gente, muito bom. Então é isso, né? Esse conto vai trazer esse abandono do idoso pela família e pela sociedade. E aí, no fim, essa personagem, a mocinha, ela acaba morrendo. Então, ela tá passeando, ela para numa árvore e simplesmente morre. E isso traz uma relação muito grande com uma obra muito importante da Clarice. Vou até voltar aqui para vocês. Uma obra muito importante da Clarice, que é A Hora da Estrela. Já ouviram falar? Então, essa é uma obrinha muito interessante, um romance curtinho da Clarice, que se vocês tiverem a oportunidade, leiam. Cai em muitos vestibulares, além de ser muito bom mesmo. E que traz uma relação com esse conto que a gente fez o trabalho, que é a obra do Paes, que é a Viagem a Petrópolis. Então, no conto, tem algo do silêncio que também há na Hora da Estrela, que as personagens principais ela tem um silêncio muito grande, uma falta de comunicação com as outras pessoas muito grande, e há essa morte como um despertar. A personagem principal da Hora da Estrela também no final acaba morrendo. Então o que acontece? Na Hora da Estrela a personagem principal chama Macabea. Então, gente, aqui é um resuminho, bem resuminho mesmo, pra gente fazer a comparação, beleza? O personagem da Hora da Estrela chama Macabea e ela é uma nordestina que vai morar no Rio de Janeiro para tentar uma vida melhor. Então, no romance, mostra ela como ela é ignorante, ela é sofrida, ela é feia, ela é pobre, ela tem dificuldade de se comunicar. E o romance vai mostrar muito bem essa história dessa Macabea, dessa nordestina. Pulando para o final, ela vai para uma cartomante. E essa cartomante, ela fala assim, olha, eu sei que você é muito sofrida, mas calma, vai ter um alemão que vai passar na rua e vai mudar a sua vida. Você vai poder ser feliz. Falou isso para Macabea.
Lembra que a gente estava falando lá do momento de epifania, de uma descoberta? Acontece aqui também com a Macabeia. Esse é o momento de epifania da Macabeia. Por quê? Porque antes da cartomante falar que ela tem a vida sofrida, Macabeia não sabia disso. Então, acontece essa epifania. Macabeia se vê nessa vida sofrida. Ela era invisível, a Macabeia ela é muito invisível até para si mesma. Ela não tinha consciência do seu próprio sofrimento. E aí o que acontece? Quando ela sai dessa cartomante, ela realmente cruza com um alemão. Só que é um alemão dirigindo um carro, que é uma Mercedes, e aí atropela Macabeia, que passa na rua, e Macabeia morre. Então, assim como Viagem para Otópolis, a personagem tem esse despertar de consciência e morre. Então, A Hora da Estrela é um livro muito forte, né? Com um humor muito crítico, é muito irônico. E, como a gente tinha comentado também no conto, tem esse intimismo, essa sondagem psicológica da personagem. E, assim como no conto, tem essa crítica à invisibilidade social, né? Tanto a idosa do conto Viagem a Petrópolis como Macabeia, de A Hora das Estrelas, são invisíveis. Então, o livro e o conto, eles colocam o invisível da sociedade para ser visibilizado, né? A idosa, pobre, mulher, e a mulher nordestina, sofredora de preconceitos. E aí, como uma aluna também escreveu num dos trabalhos é assim, a literatura pode dar voz aos que são silenciados. E é o que acontece nessas duas obras. E, só para fechar, uma outra coisa muito importante, tanto nessa geração de 45, como nessa obrazinha A Hora da Estrela, é o narrador, é a questão do narrador. Na Hora da Estrela, o narrador, ele em momentos está em terceira pessoa, só contando a história de Macabeia, mas tem horas que ele também está em primeira pessoa, falando de si mesmo, né? Então, o que a gente vê presente nesse livro é aquilo que a gente comentou nas aulas passadas. Eu sei que faz um tempinho já que teve Natal, Ano Novo, Rabanada, Uva Passa, mas qualquer coisa vocês voltem um pouquinho nas aulas passadas para lembrar. Que é a metalinguagem, que é muito importante para essa geração de 45. Aqui é a literatura falando da própria literatura. Isso que é a metalinguagem. Então, esse narrador, ele vai toda hora refletir, vai se questionar daquela história que conta e vai mostrar uma relação com a personagem. Que ele tem que contar essa história de Macabeia, né? E quando o narrador faz isso, a gente percebe algo muito importante na obra de Clarice, que é um fluxo da consciência. Ele deixa de narrar o que ele está narrando para fazer reflexões dele, reflexões sobre o mundo, reflexões sobre aquilo que ele está narrando. Então vai obedecer na sua consciência mesmo. Eu estou narrando e começo a fazer reflexões sobre isso aqui. Então, só para falar um trechinho desse narrador, para vocês verem, ele fala mais ou menos assim. Falando da história que ele está falando, ele está narrando e ele começa. Parece que eu estou mudando de modo de escrever. Percebe o narrador falando do seu jeito de escrever, a literatura falando da própria literatura? Mas acontece que só escrevo o que quero. Não sou profissional e preciso falar dessa nordestina, senão sufoco. Ela me acusa e o meio de me defender é escrever sobre ela. Então ele faz reflexões ali sobre a escrita dela e isso é muito importante. Essa metalinguagem é muito importante no poema que a gente vai ver na próxima aula, que é Tecendo Amanhã, de João Cabral de Melo Neto. Beleza? Esses slides aqui eu vou deixar para vocês na plataforma. E aí eu coloquei aqui, desse livrinho Hora da Estrela, fizeram um filme muito bom. Eu coloquei o link do YouTube para quem quiser assistir. E várias questõezinhas de vestibular sobre essa obra, para quem quiser testar o conhecimento. Aí nesse link aqui tem a questãozinha, você vê e depois tem um comentário te explicando por que você acertou ou por que você errou. É bem legal. Além disso, vai ter o exercício, que vai estar lá, o exercício da semana para vocês fazerem. Beleza? Deixa eu voltar aqui para vocês. Então é isso, gente. Tentei falar de forma resumida e as coisas mais importantes que vocês precisam pegar. Qualquer coisa, pausa o vídeo, pesquisa, tenta entender direitinho. Qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Um beijo. Obrigada para quem fez os trabalhos lindos, maravilhosos. Eu amei. Quem não fez, tenta ver, tenta fazer. E é isso. Tchau, tchau.